nesse momento, então, a partir de agora, qualquer manifestação que vocês quiserem fazer, para que a gente organize aqui o nosso aulão, eu vou deixar o microfone de todos no mudo, certo? Para que a gente evite ruídos, etc e tal, aí cachorro latindo e tal. Na medida que vocês tiverem a necessidade de falar alguma coisa, tiverem a curiosidade de perguntar alguma coisa, na parte de baixo da tela de vocês aí tem um desenho de uma mãozinha. Basta vocês clicarem nela e eu vou ver que a mão de vocês foi levantada aqui. E aí eu interrompo para a gente tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer coisa. De qualquer maneira, os últimos 10 minutos dessa videoaula aqui eu vou deixar para que vocês façam perguntas. Uma primeira sugestão minha, tá? Vocês vão ver que eu sou um cara meio ruim de slide, assim. Nos meus treinamentos, eu dou uma preferência muito grande para práticas. Tanto faça um treinamento de NR10, NR35, brigada de incêndio, ou se é uma videoaula. Então eu tendo a ser muito prático. Então eu tenho alguns slides aqui, que futuramente podem até ser disponibilizados para vocês, mas eu vou abrir outras janelas e tal. Então se em algum momento vocês perceberem que eu estou falando de uma tela que não está aparecendo para vocês, vocês podem tirar o microfone do mudo e me chamar e falar: Gabriel, não está aparecendo para nós. Porque eu estou com duas telas aqui para fazer a logística de ver o que vocês estão vendo e outra para ver o que eu estou mostrando, então para não criar essa confusão, ok? No mais, a gente tem a ideia de fazer 1 hora de duração essa live, até porque a plataforma aqui, o Google Meet, limita 1 hora, né? Mas eu acredito que o que eu vou mostrar para vocês dá para mostrar em 1 hora. Eu treinei para falar isso 1 hora, apesar de eu falar demais, tá? Eu tendo às vezes a me estender um pouco. Vocês podem se manifestar aí também, falou: opa, volta, você está falando bobagem aí, o tema não é esse não, volta aí eu volto também, beleza? Vocês me ajudem aí também. Então vamos dar início aqui ao nosso curso. Esse curso, a princípio, é um curso gratuito, que consiste basicamente na elaboração de LTCAT e PPP. Para quem ainda não me conhece, uma apresentação rápida aqui. Eu sou engenheiro mecânico, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sou formado na área de segurança do trabalho desde 2015, mas eu atuo na área de segurança desde 2009, quando eu comecei como estagiário numa grande empresa aí, multinacional, e lá eu fiquei durante muito tempo, até que há mais ou menos uns 9, 10 anos atrás eu decidi voltar para minha cidade natal, que é Divinópolis, Minas Gerais, para empreender na área de segurança, né? Então, nesse período já tive uma consultoria, trabalhei com treinamentos, tenho um centro de treinamento. Hoje, por uma escolha, eu decidi abandonar um pouco a área de consultoria para concentrar mais na área de treinamentos, porque é a minha especialidade. Tanto treinamentos presenciais, práticos, dentro dos temas das NRs, quanto treinamentos que agora vão ser o meu foco, treinamentos para ajudar vocês que são da área de segurança, que talvez são recém-formados ou talvez tenham pouca experiência ainda na área. A ideia é ajudar vocês a aumentar o conhecimento de vocês, ok? Então, apresentação feita, fica o convite aqui para vocês acessarem depois as minhas redes sociais, onde eu tenho colocado bastante conteúdo. E quem ainda não está lá naquele grupo nosso de imersão, né, de Ganhando Mais com SST, fica o convite também, procurem a gente nas nossas redes sociais que eu mando o link do grupo. É um grupo exclusivo para tratar sobre esse assunto. Bom, como essa é a primeira aula do curso, eu preciso falar para vocês o que a gente vai ver nesse curso, tá? No que consiste esse curso. Nós vamos usar como recursos aqui aulas ao vivo, como essa que a gente está fazendo. Estas aulas serão gravadas e elas vão depois migrar para dentro da nossa plataforma de curso, que eu vou falar um pouquinho dela no final. Nós vamos depois disponibilizar para vocês a tempo aí, conforme a necessidade dos assuntos, materiais complementares em PDF, eventualmente slides, tabelas de NR, checklist, modelos prontos de alguns tipos de documento, com uma ressalva que eu sou meio contra o tal do modelo pronto, mas eu sei que muitas vezes ele nos ajuda a dar um início, né, dar um caminho pelo menos. E aí nós vamos ter exercícios práticos nas próximas aulas. Hoje nós não vamos entrar nesse assunto. O Renatão tá aí. Boa noite, Renato. Renato Dutra, especialista também na área de segurança do trabalho.
e um certificado. E aí, sobre esse certificado, eu tenho uma observação no final do nosso bate-papo aqui. Qual será o conteúdo desse curso? Não vou ler tudo com vocês, mas pelo menos os módulos aqui com alguns itens, para a gente não perder muito tempo e para pelo menos vocês conhecerem o conteúdo do curso, tá? Esse primeiro módulo de hoje é uma introdução inicial, onde eu vou falar de alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos básicos, o que é um LTCAT, o que é um PPP, qual a importância desse documento, a integração dessa legislação com a legislação trabalhista, com relação a valores de multas, com relação a impactos para a empresa, para o trabalhador, para o governo, e alguns benefícios. Então hoje é uma aula introdutória onde a gente vai ver um resumão sobre esse assunto. Nas próximas aulas a gente já vai entrando em temas mais específicos. Por exemplo, como elaborar um LTCAT, quem pode elaborar, requisitos legais para quem elabora, qual a estrutura do documento, quais os riscos que a gente tem que avaliar, quais que não tem, qual que é a validade, a necessidade de atualização. No módulo 3 desse curso, nós vamos falar sobre o E-Social, a integração do LTCAT com o E-Social e posteriormente com o PPP. E a ideia é fazer uma demonstração para vocês aqui, inclusive da plataforma, tá? Do E-Social, como que a gente faz esse link lá dentro. Nós temos um curso que depois, num outro momento, a gente vai apresentar para vocês um outro curso só sobre E-Social. Então esse módulo 3 desse nosso curso de agora é uma introdução também, é uma parte mais superficial dessa integração do LTCAT com o E-Social. Módulo 4, PPP, que é a consequência do LTCAT, né? Como elaborar, documentos base, a estrutura do PPP como um todo. Então nós vamos falar disso tudo no módulo 4. Módulo 5, gestão e prática. Então agora sim, integrar as duas coisas, juntar tudo isso, LTCAT com PPP, com E-Social, falar um pouco sobre auditoria, sobre perícia, sobre fiscalizações. E por último, o nosso módulo 6, onde vai ser um módulo prático, de execução. Nós vamos literalmente pegar um LTCAT aqui, nós vamos pegar um que eu já tenho, né, que eu já elaborei, para pegar algumas informações práticas da rotina de uma determinada empresa, e nós vamos elaborar um LTCAT juntos. Depois nós vamos pegar esse LTCAT e transformar ele num PPP, depois nós vamos integrar isso ao E-Social. Então essa é a etapa final desse módulo, do nosso curso. Então vamos ao módulo 1, que é um módulo mais superficial, mais introdutório, mas que já tem muita informação. Como eu falei, eu tenho um estilo meio prático demais, então eu recomendo muito que vocês peguem aí papel e caneta na mão. Nós vamos falar de um punhado de norma, artigo, agora nós vamos falar de algumas coisas, apesar de ser um pouco mais superficial, a gente vai detalhar isso mais nos próximos módulos, mas enquanto eu bebo uma água aqui, eu vou dar um minutinho para vocês peguem papel e caneta para anotar o que eu estou falando, tá joia? Inclusive depois, bom, eu falo no final isso depois. Pronto, todo mundo de papel e caneta na mão aí? Então vamos começar. Módulo 1. Conceitos fundamentais. De onde vem esse negócio de LTCAT, PPP e aposentadoria? Da onde veio isso, tá? Eu fiz um resumo das normas e das leis, instruções normativas, decretos, e eu trouxe para vocês o que de fato nos interessa do ponto de vista superficial, tá? Eventualmente, quando a gente for falar de outras questões mais detalhadas, eu vou trazer outros aspectos normativos, né, que a gente chama, o nome correto é requisito legal, outros requisitos legais específicos de cada etapa do nosso curso ali, tá? Então, primeiro de tudo, onde isso começa, tá? Capítulo 5 da CLT, que é o capítulo que fala de segurança e medicina do trabalho. Para quem não conhece este capítulo, deixa eu mostrá-lo para vocês aqui. Cadê? Ué. Achei. Está aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, então? Beleza. Então esse é o capítulo. Claro que eu não vou ler esse capítulo inteiro com vocês, tá, gente? É só para mostrar para vocês que lá na CLT o capítulo 5º trata de segurança e medicina do trabalho. Então vai falar basicamente aqui que as empresas são obrigadas a providenciar um ambiente seguro e saudável para os seus trabalhadores.
vai falar sobre direito de recusa, vai falar sobre obrigações da empresa, obrigações dos empregados, sobre inspeção, embargo, esse aspecto, tá, gente? Hierarquia das normas. A CLT está na cabeça de todos. A gente tem a Constituição Federal, depois a gente tem a CLT, quando a gente fala de segurança e medicina do trabalho, né? E aí, a partir daí, a gente tem leis e decretos específicos até chegar lá nas nossas NRs, nas normas regulamentadoras. Então, isso aqui é a mãe de todas as leis que tratam sobre segurança e medicina do trabalho. O segundo item, onde a gente começa já a falar sobre LTCAT, é a Lei 8.213, que é a lei que criou a Previdência Social, basicamente, que dispõe sobre os planos e benefícios da Previdência Social. Ela não fala muita coisa detalhada, porque o detalhamento da lei vem nos decretos. Então, o decreto que regulamenta esse plano de benefícios... Espera aí um minutinho. Alguém compartilhou a tela com a gente aqui. Que doideira é essa aqui, moço? Pronto, voltei. Então, o decreto 3.048, que é o que regulamenta. A lei fala que isso tem que existir. O decreto vem e fala como que isso vai existir. No nosso caso, decreto 3.048, de 99, subseção 4, é a que nos interessa. Eu recomendo, eventualmente, vocês lerem o decreto inteiro. Até porque, como trabalhadores e segurados do INSS, tem muito direito que as pessoas têm que estar nesse decreto que as pessoas não conhecem. Então, eu recomendo que vocês leiam, não como profissionais de segurança só, mas como usuários do INSS também. Basicamente, do artigo 64 ao artigo 70 e o anexo 4, que é o que nos interessa. Novamente, como eu falei, meu aspecto prático aqui de execução, está aqui a Lei 8.213, sua subseção 4, que é a que trata de aposentadoria especial. E aqui no seu artigo 58, parágrafo 1º, vocês vão ver pela primeira vez aparecer aqui o termo do LTCAT, que a comprovação do direito de um trabalhador à aposentadoria especial será feita com base em um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, cuja sigla é exatamente LTCAT. Então é aqui onde aparece esse termo pela primeira vez. Nós vamos detalhar isso aqui mais para frente de novo já já. O anexo 4 é o anexo que lista os agentes de risco do LTCAT, tá? Também nós vamos deixar para tratar isso futuramente. Por enquanto, eu só preciso que vocês saibam que o decreto 3.048, anexo 4, é onde estão os agentes de risco, e os artigos de 64 a 70, que seria a subseção 4, é onde regulamenta toda a parte de aposentadoria especial. Apareceu um outro decreto aí, que é o 10.410, que é uma atualização do decreto 3.048. Podem ver que inclusive são os mesmos artigos, 64 a 70 e o anexo 4 também. Esse decreto 10.410 foi a tal da reforma da Previdência, que aconteceu no governo Temer lá em 2019. Só que, se você pesquisar no site do governo pelo decreto 3.048, aqui em cima aparece uma opção de texto compilado. Eu vou voltar aqui, ó. Entrei na lei errada. Eu quero o decreto. Se vocês entrarem aqui no texto do decreto 3.048, ó, você tem aqui no cantinho superior esquerdo essa opção de texto compilado. O que é isso? No decreto 3.048, o próprio governo, ó, ele risca o que foi eliminado na atualização da lei e acrescenta o que veio depois. Ó. Esse item aqui, por exemplo, como um exemplo, foi um item colocado aqui pelo decreto 6.042 de 2007. Para que vocês não precisem gravar todos esses decretos, se você clicar aqui em texto compilado, ele já vai mostrar a última versão mais atualizada dessa lei. Ainda é o decreto 3.048, mas com as suas respectivas atualizações. Ó. Esse item aqui, por exemplo, ó, inciso 1 do artigo 5º, foi uma redação dada pelo decreto 10.410. Então você não precisa sair abrindo todas essas leis e ler todas essas leis. Clicando ali, pesquisando esse decreto. E aí um parênteses aqui, tá uma dica para vocês. Evitem de baixar isso em PDF e ter isso salvo. Porque quando você salva isso, você perde eventuais atualizações.
pesquisando sempre diretamente no portal do governo federal, como eu fiz aqui, ó, planalto.gov.br, você tem acesso a essa legislação já na sua última versão, beleza? Então vamos anotando aí. Lei 8.213, Decreto 3.048 e sua mais recente atualização, o Decreto 10.410. Ainda dentro desse tema, abaixo do decreto a gente tem instruções normativas. Instruções normativas são documentos técnicos, então eles não são emitidos pelo governo federal, eles são emitidos pelo próprio INSS, tá? Então a gente teve a Instrução Normativa 77 de 2015, que foi atualizada pela 128 em 2022 e agora foi atualizada em 2024 pela 170. Mesmo raciocínio, tá? Aqui a gente tem a Instrução Normativa 128, que ela alterou a 77 praticamente toda, então ela já é a que a gente precisa. E a Instrução Normativa número 170 só apresenta os novos itens. Então ela não reescreve a norma como um todo. Ela retira alguns itens e acrescenta outros, tá? Então nesse caso, a gente precisa, quando for estudar e pesquisar sobre LTCAT, IPPP e aposentadoria especial, a gente precisa ter em mão as duas instruções, a 128 e a 170. Então mais um item para vocês tomarem nota aí. Instrução normativa 128 do INSS, instrução normativa número 170 de 2024 também do INSS. São duas instruções normativas gigantes, tá, gente? Para quem tem preguiça de ler aí, pode trocar de profissão. Técnico de segurança, direito de segurança não é para você. A instrução normativa 128, por exemplo, deve ter aí uns 300 itens, 300 artigos, tá? Ou mais de 300 artigos. Então é uma instrução gigantesca, que eu também recomendo que vocês eventualmente leiam ela toda, até para saber sobre os direitos de vocês como usuários do INSS. Então, essas instruções vão disciplinar as regras, procedimentos e rotinas necessárias para aplicar a Lei 8.213, o Decreto 3.048 e suas atualizações, e assim por diante. Renato, isso aí, meu filho. Prevencionista tem que debruçar em livro, tem que estudar o resto da vida. Então, se você trabalha na área de segurança do trabalho e não gosta de estudar, você já está no caminho errado, tá? É claro que cursos como esse vão te ajudar, vão te dar atalhos aí, mas a gente tem que ler, e tem que interpretar e tem que estudar o tempo todo. E é interessante esse tipo de curso que eu estou fazendo aqui, que por perfil muitas pessoas não têm o hábito, né, de ler, de estudar. Então às vezes pegam um item específico de uma norma, que é aquele item que ele precisa para uma situação específica, e tenta ler aquilo e não entende, e tem dificuldade de interpretar aquele tipo de item. E isso acontece muito por falta de leitura, e, no geral, e por falta de leitura do texto todo da norma. Porque às vezes aqueles itens que a gente está com dúvida ali estão explicados em outros pontos da norma, tá? Então fica mais uma dica para vocês aí. Quando você for estudar sobre algum tema, leia todo o documento. Ok? Olha que isso, entrou um cara aí que chama Nunca Nem Vi. Bom, outros conceitos fundamentais. Gilderati, ou Gildrati, ou Gilderati, cada um chama de um jeito. Basicamente, isso é uma contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Basicamente, gente, o que é isso? Quando a gente pega lá a Lei 8.212, que é a lei que trata dos benefícios propriamente ditos, do INSS, então inclusive com questão de valores e percentuais, aqui no capítulo 4 a gente vê aqui as contribuições da empresa. Contribuições da empresa. Ué, cadê? Aqui. Não vou ler todo para vocês, mas basicamente eu vou explicar o que está escrito aqui. Todo mundo aqui já foi, eu imagino, o SLT de alguma empresa, ou tem algum funcionário CLT, a gente tem que recolher para o INSS mensalmente um determinado valor. Um percentual sobre as remunerações pagas aos funcionários. Então, um percentual da sua folha de pagamento mensal. Para o item 2 aí, ó, vamos ler o item 2 do artigo 22 aí. Para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, e daqueles concedidos em razão do Gildrati,
deve ser acrescentado um percentual de recolhimento de 1, 2 ou 3% conforme o grau de risco da empresa. E aí cuidado para não confundir esse grau de risco com o grau de risco da NR4, tá? NR4 é outra coisa, é a legislação trabalhista. Aqui as empresas classificam em risco leve, médio ou grave somente. E aí, olha só, artigos 57 e 58 da Lei 8.213. Que artigo é esse? Exatamente, vou até pesquisar aqui para ser mais rápido, exatamente os itens da aposentadoria especial. Ou seja, o que isso significa? Que quando uma empresa tem um trabalhador, uma função que precisa, que tem o direito, desculpa, a receber o benefício da aposentadoria especial, então se aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição previdenciária, para isso a empresa precisa aumentar o percentual que ela recolhe para o INSS mensalmente. Então isso é o GILDRAT, eu aprendi a chamar de GILDRAT, antigamente chamado de SAT, Seguro de Acidente do Trabalho. E aí se a gente ler simplesmente o nome do GILDRAT aí, ó, ele é uma contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa, ou seja, ele é maior, ele é tão maior quanto maior for a incidência de incapacidades do trabalho decorrente de riscos ambientais naquela empresa. O que o INSS fez aqui, gente? Basicamente, se a sua empresa é uma empresa de alto risco, que não faz gestão de segurança do trabalho, por consequência, tem muitos funcionários afastados por acidente ou doença, então você vai pagar mais pelo seguro social. É simples assim. O GILDRAT é basicamente isso. Beleza? E aí vem um outro termo interessante que é o FAP. Também nós teremos futuramente um curso só sobre FAP, tá? Ensinando como que é o cálculo do FAP, etc e tal. Mas vocês precisam nesse curso de LTCAT entender o que é o FAP. O FAP, ele é um fator de correção do GILDRAT. Então o GILDRAT ele pode ser 1, 2 ou 3% da sua folha de pagamento. O FAP pode pegar esse valor, então suponhamos que sua empresa seja uma empresa de grau médio. Então ela vai contribuir com 2% a mais na sua folha de pagamento para o INSS. O FAP pode pegar esses 2%, então pode pegar a alíquota do GILDRAT e dividir ela pela metade ou dobrar ela. Então você pode, tendo mais ou menos acidentes ou afastamentos do trabalho, e aí, de novo, detalhamento disso vai para o curso de FAP, mas uma empresa que tem pouco acidente, pouco afastamento, ela paga menos imposto. É simples assim. Quando ela sofre muitos acidentes, quando ela afasta muitas pessoas para o INSS, ela paga mais imposto. Então, basicamente, GILDRAT e FAP são isso. Lei 8.213, Decreto 3.048, artigo 202A, respectivamente. Beleza? Anotaram aí? GILDRAT, Lei 8.212, capítulo 4, FAP, Decreto 3.048, artigo 202A. Ok? Bom, continuando. Aposentadoria especial. O que isso tem a ver, meu Deus, com o LTCAT, com o PPP que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo LTCAT aqui, colocando se tem salubridade ou não. O que isso tem a ver com a aposentadoria especial do meu trabalhador? Bom, basicamente, a aposentadoria especial está definida também na subseção 4 do Decreto 3.048 e ela é basicamente uma modalidade de aposentadoria em que o segurado do INSS, né, quem contribui para o INSS, ele tem direito de se aposentar com menos tempo de contribuição, ok? Por quê? Porque ele está sujeito, ele está exposto durante as suas atividades a agentes de risco químicos, físicos ou biológicos que podem adoecê-lo a longo prazo. Então o conceito de aposentadoria especial é isso. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, no TikTok essa semana, tentando explicar isso em 1 minuto. Mas basicamente eu trabalho numa empresa, eu estou exposto a agentes de risco que podem me adoecer a longo prazo. Se eles podem me adoecer a longo prazo, o INSS vai me aposentar antes que eu adoeça. Então quem tem direito, quem está exposto a agentes de risco previstos no Decreto 3.048, pode se aposentar. Aí eu não me lembro de cabeça, mas o normal é um tempo de contribuição acho que de 35 anos para homem
e 30 ou 33 para mulher. No caso do aposentado especial, ele vai se aposentar só com 15, 20 ou 25 anos de contribuição para o INSS, e aí o 15, 20 ou 25 vai depender do tipo de agente de risco. Também um assunto mais detalhado para um próximo módulo aqui do nosso curso. Até aqui, pessoal, tá todo mundo com a câmera desligada aí? Eu entendo, não tem problema, não se preocupem com isso, mas como eu não estou vendo vocês, eu peço somente que se tiver alguém, se vocês estiverem me acompanhando aí, pelo menos deem um joinha aí, manda um coraçãozinho aí, para que eu saiba que vocês estão indo bem aí. Beleza, galera levantando a mão aí. Então deu para acompanhar até aqui, né? Outro detalhe, pessoal, se por um acaso, eu imagino que para algumas pessoas aqui, esse assunto é bem básico, né? Às vezes uma pessoa mais experiente e tal, já tem familiaridade com isso tudo que eu estou mostrando aqui. Mas tem pessoas que ainda não. Então por isso que eu estou começando esse conteúdo do LTCAT bem do começo, tá, gente? Então isso aqui é o básico do básico. O que diabos então é o LTCAT? LTCAT é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Em letras miúdas, ele é o laudo que vai falar para a empresa se alguém lá dentro tem direito a se aposentar em regime especial ou não. Ok? E aí já fica um detalhe aqui, uma pulguinha atrás da orelha para vocês, que o laudo, ele não serve para falar que risco que tem na empresa. Ele serve para falar, para comprovar a existência de pessoas expostas a agentes de risco previstos lá no Decreto 3.048. Então, basicamente, eu vou até mostrar aqui para vocês. Lá no Decreto 3.048, cadê ele aqui? Vamos localizar aqui o seu anexo 4. Acho que ele fica até em outra página. Anexo 4, anexo 4. Tá? Opa! Aqui. Então aqui só uma passada rápida aqui também. Isso aqui é tema para o próximo módulo do nosso curso. Aqui estão os agentes nocivos. Então, basicamente, o que está nessa tabela aqui é o que pode dar direito à aposentadoria especial para o trabalhador de uma empresa ou não, ok? Então aqui a gente tem agentes químicos, mais para baixo aqui tem alguns agentes físicos, mais para baixo aqui a gente tem os agentes biológicos. E aqui tem o tempo de contribuição que cada um exige, né? Que cada um, como é que eu vou colocar isso? O tempo de contribuição que cada um desses agentes vai fazer com que o trabalhador tenha para que ele possa se aposentar mais cedo, ok? Então aqui só uma passada rápida também. Então o LTCAT é um documento que serve para falar se dentro da minha empresa tem algum desses agentes, nos níveis aqui que cada um especifica, e se tem gente de fato exposta a esses agentes de risco dentro da minha empresa ou não. Beleza? Beleza. PPP. O que diabos então é o PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Também está na Lei 8.213, no seu artigo 58, e também está no Decreto 3.048. Vocês perdoem aí agora que eu vi no texto aí, ficou escrito errado o número do decreto. Vocês podem cortar um 8 dele aí. No seu artigo 68. A empresa faz o LTCAT para ver se tem alguém exposto de fato aos agentes de risco previstos no anexo 4 do Decreto 3.048. O que é o PPP? É um documento que eu vou entregar para o meu funcionário para que ele, tendo direito à aposentadoria especial, pegue esse documento, vá lá no INSS e mostre para o INSS, fala, olha, aqui está o meu documento comprovando que eu tinha exposição a agentes de risco que dão direito à aposentadoria especial naquela empresa. Quero me aposentar mais cedo. Então o PPP é basicamente isso, tá? Ele tem outros campos que precisam ser preenchidos com outras finalidades, tá? Mas basicamente, o que nos interessa aqui dentro do LTCAT, ele é um documento entregue ao trabalhador quando ele é desligado da empresa onde ele trabalha, informando se ele tem direito à aposentadoria especial ou não, e se tiver, por qual agente de risco. E ele vai pegar esse documento quando ele for se aposentar e entregá-lo no INSS, apresentá-lo no INSS. Já fica aqui uma ressalva também, que está lá na instrução normativa número 128. Só fechar uma porta aqui, pessoal.
que está lá na instrução normativa número 128, que fala que o INSS pode exigir a apresentação do LTCAT para comprovação do que está escrito no PPP. Recebi inclusive hoje o contato de uma advogada me pedindo socorro exatamente com isso. Falou, olha, meu trabalhador tem um PPP, o PPP está errado, o juiz, né, que está julgando lá a aposentadoria especial dele ou não, está exigindo o LTCAT da empresa para que seja apresentado. E a empresa não quer fornecer o LTCAT. Então ela está numa sinuca de bico aí, que provavelmente a solução vai ser judicial. Ela vai ter que acionar judicialmente a empresa para solicitar esse LTCAT. Beleza? Esses conceitos, pessoal? Então nós passamos aqui pelas leis principais, né? Lei 8.212, 8.213, Decreto 3.048, 10.410, Instrução Normativa 128, 170 do INSS. São as leis principais, os requisitos legais principais relacionados aqui com o que a gente está tratando nesse curso, que é LTCAT PPP. De um ponto de vista mais prático, então, aqui tem um resumo de como que isso vai interferir na vida das pessoas e das empresas. Eu vou fazer o LTCAT para determinar se algum trabalhador da minha empresa tem direito à aposentadoria especial ou não. Com base nessa informação, eu vou aumentar ou não o meu recolhimento através lá do Gildrat, por causa da existência da aposentadoria especial para algum funcionário na minha empresa. Por consequência, isso vai parar lá no PPP do meu trabalhador para que ele vá requerer a sua aposentadoria. Esse é o resumo digamos assim, da legislação previdenciária relacionada à aposentadoria especial, que é o que nos interessa quando a gente está tratando de LTCAT e PPP, ok? Então, eu profissional, vou lá fazer um LTCAT numa empresa, fui contratado para fazer o LTCAT de uma empresa. Eu preciso saber isso que eu estou mostrando aqui para vocês vocês entendam para que serve esse documento, qual que é o impacto disso para a empresa e para o trabalhador. Então eu vou lá na empresa, fazer um levantamento dos agentes de risco, ver se eles estão listados no Decreto 3.048 e ver em que nível que eles estão. E vou botar meu laudo lá no LTCAT falando, olha, o faxineiro tem direito à aposentadoria especial 25 anos, o soldador tem direito a 15 anos, por causa disso e disso e disso, ok? Vou destrinchar isso lá no LTCAT. Vou, com isso, impactar no recolhimento do INSS, do Imposto Previdenciário dessa empresa, e vou impactar no PPP que vai sair para esse trabalhador quando ele se desligar da empresa e que vai ser apresentado no INSS para requerer a sua aposentadoria especial. Beleza? Tem muita coisa aqui no meio, tá, gente? Tem FAP, tem E-Social, tem mais um monte de coisa, né? O E-Social é de onde sai o PPP hoje, digital, mas aqui é um resumo do resumo, tá? É o que você precisa ter na sua cabeça de qual que é a finalidade e qual que é o impacto do LTCAT que você está elaborando naquela empresa. Gabriel, mas eu sou técnico de segurança e eu sei que técnico nem pode emitir LTCAT. Bom, mas se você trabalha em uma empresa, se você faz parte do SESMIT de uma empresa, e você vai receber esse LTCAT de algum engenheiro, de alguma consultoria que você contratou para elaborá-lo, você também precisa entender isso aí, porque isso interfere diretamente na gestão de saúde e segurança que você vai fazer na sua empresa. Beleza? Então aí está o resumo do resumo desenhado. Opa. Bom, qual que é a importância disso tudo, do seu LTCAT para o trabalhador? Ele é necessário porque ele é obrigatório ser apresentado caso o trabalhador vá solicitar aposentadoria especial no INSS. Tá? É esse documento, primeiro o PPP diretamente e o LTCAT como base, que vão provar que aquele trabalhador teria direito à aposentadoria especial ou não. Isso pode impactar, né, um LTCAT que não existe, ou um LTCAT mal feito, feito errado. Por consequência, a ausência do PPP ou um PPP errado, com informações incorretas, podem causar a recusa do INSS da aposentadoria especial daquele trabalhador. E aí ele vai perder o direito dele. Trabalhou exposto, às vezes, a agentes nocivos que dariam direito a ele de se aposentar mais cedo, e ele não vai conseguir esse direito porque o LTCAT que o profissional de segurança fez ficou errado. Ou ficou mal feito, ou ficou incompleto, ok?
E aí, por consequência disso, ele pode acabar tendo gastos muito grandes para recorrer judicialmente. Para o caso que eu acabei de contar da advogada que me procurou hoje. Ele pode acabar gastando demais, ou gastando um dinheiro que não precisaria, para requerer um LTCAT judicialmente na empresa, para requerer o PPP judicialmente, para requerer uma correção do PPP judicialmente da empresa. E isso pode acontecer e acaba sendo oneroso para o trabalhador, né? Que muitas vezes, não é sempre claro, mas muitas vezes, é uma pessoa que financeiramente já é vulnerável, não tem esse dinheiro para ficar gastando. E aí, pela falta da condição, ele vai acabar perdendo esse direito. Importância para a empresa. Onde que isso impacta na sua empresa? Primeiro, um LTCAT bem feito vai apontar onde tem aposentadoria especial, onde não tem. Se tem algum cargo na sua empresa que tem direito à aposentadoria especial, isso vai impactar no seu recolhimento de INSS mensal. Ok? E o LTCAT bem feito também pode mostrar que não existe esse direito na empresa e pode acabar fazendo com que a empresa economize esse imposto que ela talvez estivesse pagando indevidamente. Além disso, não elaborar um LTCAT e não entregar um PPP para um trabalhador, ou entregar um LTCAT incompleto e um PPP incompleto, numa fiscalização que pode ser feita pelo fiscal do trabalho, pelo fiscal da Previdência e até pela Receita Federal. Tá? Só pelo fato de não ter o documento, a multa para a empresa pode variar, mais ou menos, aqui eu arredondei o valor, tá? De R$ 3.500 a R$ 30.000, só pelo fato de não ter o documento, ou de o documento estar desatualizado, ou de o documento estar errado. Além disso, caso seja detectado que existia aposentadoria especial na empresa, a empresa não reconheceu isso devidamente, não recolheu o imposto devidamente, isso pode ser cobrado retroativamente da empresa, e aí, normalmente, no caso da Receita Federal, ela vai considerar isso como uma sonegação de imposto, e ela pode requerer o pagamento disso para os últimos 5 anos, pelo menos. Tá? Além disso, se você não tinha um LTCAT, não recolheu um adicional ali do INSS do trabalhador mensalmente, e o trabalhador chegou no INSS e teve direito de se aposentar mesmo assim, o INSS pode mover uma ação regressiva contra a empresa, requerendo o pagamento desse adicional agora. Tá? E normalmente, a estatística que eu vi da última vez é que 94% das ações regressivas o INSS ganha. Ok? Além de tudo isso, como eu falei que o trabalhador pode mover processos judiciais contra a empresa pode acabar tendo gastos também com processos, advogado, etc. e tal, no caso de uma ação por requerimento de LTCAT, por requerimento de aposentadoria especial, além das trabalhistas. Tá? Então aqui, lembrando, nós estamos falando só de legislação previdenciária, aposentadoria. Esqueçam por enquanto norma trabalhista, NR, tá? Esqueçam NR nesse curso, por enquanto. Impacto para o governo, para os órgãos governamentais. De cara, vocês estão vendo o E-Social acontecendo aí. Com isso, com o LTCAT, com todo esse processo, o governo passa a ter mais controle sobre os segurados que estão expostos a agentes de risco, e com isso ele consegue inclusive ter estatística de quais os agentes de risco que estão afastando mais o pessoal. Vocês estão vendo agora a onda dos riscos psicossociais, né? Que nasceram, essa atualização da NR1 apareceu porque hoje os riscos psicossociais são os que mais afastam pessoas no INSS. Se não é o que mais afasta, está entre os que mais afastam, principalmente quando a gente fala de relação de trabalho. Tá? E garante o recebimento do percentual de INSS correto das empresas. A empresa que não faz gestão tem que pagar mais. Então o governo aumentando esse controle, forçando as empresas mais a ter o LTCAT, emitir os PPPs corretamente, ela garante que ela vai começar a receber esse acréscimo do Gildrat lá efetivamente. Interação entre a legislação trabalhista e previdenciária. Então isso aqui é uma das maiores confusões que a gente vê quando vai tratar de LTCAT. Qual que é a relação entre LTCAT e laudo de insalubridade, por exemplo?
E aí, antes de falar do laudo, vamos falar da diferença entre aposentadoria especial e insalubridade. Insalubridade é um adicional que o trabalhador recebe por estar exposto a um agente de risco que pode adoecê-lo. Aposentadoria especial é um direito que ele tem de ficar menos tempo exposto a esse agente de risco durante a sua vida laboral. Então ele vai ficar exposto somente por 15, 20 ou 25 anos exposto àquele risco. Então, financeiramente, diretamente, a insalubridade dá um acréscimo no salário do trabalhador. A aposentadoria especial dá o direito a ele ficar menos tempo da vida dele exposto a esse agente de risco, tá? Então, a primeira diferença que a gente precisa entender é a diferença entre insalubridade e entre aposentadoria especial. Outra diferença básica entre esses dois itens é que a aposentadoria especial tem relação com a aposentadoria, então uma legislação puramente previdenciária, e a insalubridade é uma legislação puramente trabalhista. Teoricamente, elas têm uma conjunção muito grande entre elas. Advogados, principalmente, usam muito essa frase de que se é insalubre, tem aposentadoria especial. Ah, o trabalhador trabalhava com elétrica, então ele tem aposentadoria especial. Então, calma, não vamos confundir as coisas. Insalubridade é uma coisa, periculosidade é outra coisa, aposentadoria especial é outra coisa totalmente diferente, tá? Uma confusão que é comum é com relação aos laudos. Eu posso laudar insalubridade no meu LTCAT? E aí eu vou responder bem seco aqui para vocês que pode. Pode laudar até periculosidade no LTCAT se você quiser. Sabendo que as legislações são diferentes, os critérios de avaliação são diferentes. Então, não é porque você avaliou um ruído e deu insalubridade para ele que ele vai ter aposentadoria também. Não é porque você avaliou vibração não sendo insalubre que o trabalhador não vai ter aposentadoria especial também. Certo? Então, existe uma diferença entre essas duas coisas. E aí eu vou explicar uma questão histórica para vocês. Quais são os agentes de risco que dão direito à aposentadoria especial? São somente os que estão no anexo 4 do decreto 3048. E quais os agentes dão direito à insalubridade? Os anexos da NR 15. Então são duas coisas totalmente diferentes. E eu vou mostrar na prática para vocês aqui uma situação em que isso acontece. Vejam aqui, ó, agentes físicos. Estou aqui no quadro do anexo 4 do decreto 3048. Então eu tenho quais os agentes de risco que poderiam dar direito à aposentadoria especial. E aí eu não vou entrar no mérito aqui de avaliar se dá ou se não dá, tá? Ruído pode dar aposentadoria especial, vibração pode dar, radiação ionizante pode dar, temperaturas anormais pode dar, né? No caso, calor, sobrecarga térmica, pressão atmosférica. São somente esses. Então reparem, por exemplo, que aqui não tem umidade e não tem frio, que são dois agentes de risco que estão lá nos anexos da NR15. Ou seja, um trabalhador exposto a fontes externas de frio, a condições de trabalho, câmara fria, por exemplo, pode ter direito à insalubridade ou não, depende da avaliação conforme a NR15, mas ele não vai ter aposentadoria especial por esse agente de risco nunca, porque esse agente de risco não está previsto no decreto 3048. Então aqui só um exemplo para vocês, tá, gente? Então, cuidado para não confundir essas duas coisas. Eu vou até ler aqui, alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ler ela aqui. Discordo, ruído acima do limite de tolerância é extremamente prejudicial. Agora, se for comprovada a neutralização, não há necessidade do pagamento de adicional de insalubridade. Perfeitamente. Para a insalubridade, o ruído, se houver atenuação, neutralização e eliminação do risco, não existe insalubridade. Uma particularidade do ruído. Para ruído, isso está na instrução normativa 128. Para o ruído, mesmo que ele esteja, se ele estiver acima do nível determinado de 85 decibéis para nível de exposição normalizado, para 8 horas. Mesmo que eu forneça o EPI, se o agente de risco ruído está acima do limite no ambiente, o trabalhador tem direito à aposentadoria especial. E aí vem uma dessas confusões da nossa norma. Não é insalubre, mas dá aposentadoria especial.
Aí, gente, eu chamo isso de labirinto da norma do trabalho, tá? Esse labirinto aí, se você entrar nele, você não sai nunca mais, porque são duas normas diferentes. Uma fala de aposentadoria e outra fala de insalubridade. Mas quando a gente vai tratar dentro da higiene ocupacional, tecnicamente avaliar esse risco, isso é uma aberração, né? Porque uma coisa, é como se eu estivesse falando que não, na NR15 falando que não é prejudicial e no decreto 3.048 falando que é. Então, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não é o intuito desse nosso treinamento. Aqui é só para explicar para vocês por que existe essa confusão. Porque quando isso nasceu, a parte de aposentadoria especial, quando isso nasceu, o anexo 4 do decreto 3.048, ele listava exatamente agentes de risco que estão na NR15, conforme os limites da NR15. Então era direta a relação. Para eu avaliar a aposentadoria especial, eu ia nos agentes de risco da NR15. Era assim, foi assim um dia. Com o tempo, as legislações foram se atualizando, se modificando. O decreto 3.048 ficou parado no tempo e a NR15 foi se atualizando, aparecendo novos riscos, mudando limites de tolerância, etc e tal. E aí elas se separaram parcialmente. Eu fiz até um desenho aqui, ó, que ilustra isso um pouco, ó. Então eu tenho aqui na esfera de cima, agentes de risco do decreto 3.048, são uns. Agentes de risco da NR15, são outros. Existe uma área de interseção entre eles. Existem alguns riscos do decreto 3.048 que o texto está assim, verificar conforme limite de tolerância da NR15. Então você vai ter que relacionar uma com a outra, tá? E a atividade de risco da NR16, periculosidade, não tem nada a ver com essa história, beleza? Se é periculosidade, se tem periculosidade, não tem nada a ver com aposentadoria especial, muito menos com insalubridade, ok? Então isso é um conceito importante da gente saber. A polêmica do laudo, se eu posso laudar junto, eu digo que pode, porque não existe uma lei que diga que não pode, certo? Nenhuma lei fala que deve fazer junto, nenhuma lei fala que não pode fazer junto. E existe um princípio jurídico que diz que se não é proibido é porque é permitido, ok? Recomendação minha para vocês, fazer isso junto num laudo só pode causar confusão. Você pode acabar laudando insalubridade e aposentadoria num agente de risco que não devia. Tem agente de risco que vai ter um, mas não vai ter o outro. Tem agente de risco que não vai ter nenhum dos dois. Então eu recomendo que, se esse assunto é um assunto novo para você, se você for fazer um laudo desse, faça separado. Faça um LTCAT só para aposentadoria especial, um laudo de insalubridade e um laudo de periculosidade, tá? Ah, periculosidade e insalubridade eu domino um pouco melhor. Então faça um só. O pessoal costuma fazer um só, né? Que é o LIP, o laudo de insalubridade e periculosidade. Então, se eu posso laudar insalubridade e periculosidade junto, eu posso laudar a aposentadoria também, tá? Essa é a minha opinião. Mas a minha recomendação para vocês é que, se esse assunto é um assunto que você não domina, faça separado para evitar que você faça confusão e erre no laudo, e isso facilita para o seu cliente que vai receber o documento. Porque se ele recebe um LTCAT, lá está escrito que, insalubridade, que tem insalubridade, isso pode causar uma confusão para o cliente, tá? Que não entende nada desse assunto, tá? Então tomem cuidado com isso. Resumo, insalubridade e aposentadoria especial são duas coisas completamente diferentes que têm uma relaçãozinha entre elas ali. Mas não confundam as duas coisas, por favor, tá? Atualizações normativas e seus impactos. Aqui eu não vou nem falar das atualizações, porque eu já falei delas lá atrás, das últimas que a gente teve, mas tem alguns exemplos aqui. Se eu não me engano, a partir de 2018, antes de 2018, o nível de o nível de exposição normalizado para aposentadoria especial por ruído não era 85, era 80 decibéis. E teve uma época lá em 97, 98, que era 90 decibéis. Então, a gente precisa, como profissionais da área, acompanhar as atualizações das normas, tá, gente? Não se fixem com PDFs salvos, porque isso é uma armadilha para você perder a atualização de norma. E acompanhem canais que falem sobre isso. Seja lá o canal as redes sociais lá do Renato, a minha, CST Online, Jonathan Terres, o Júlio Botelho,
O próprio canal do YouTube da CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, toda atualização de norma que sai, eles fazem uma videoaula lá eu assisti uma de 3 horas outro dia, falando só sobre risco psicossocial. Então, acompanhe esses canais para que vocês não percam a atualização de norma. Agora tem aí a tal da súmula 448, que vai virar uma bagunça, e está virando uma bagunça com negócio de insalubridade, com risco biológico. E, infelizmente, quem escreve as leis não é técnico normalmente, né? Principalmente súmula. Súmula quem escreve é juiz e advogado, promotor. Então, eles não são pessoas técnicas, tá? Não vou entrar nesse mérito, não é o assunto aqui. E benefícios de uma gestão eficiente de LTCAT e PPP. Eu já fiz um resumo disso aqui, mas além de tudo que eu já falei, dos benefícios para a empresa e trabalhadores, para a empresa, fazer um LTCAT bem feito é bom porque isso acaba servindo como um farol no que tem de errado na empresa. Quando eu faço um LTCAT para uma empresa e eu aponto para essa empresa que em determinado setor vai ter que pagar o adicional de Gildrate para aposentadoria especial de 10 trabalhadores. Isso causa um impacto financeiro na empresa. Por outro lado, então eu posso estar apontando um farol naquilo ali e falando para a empresa, olha, se você gerenciar isso aqui e reduzir esse agente de risco, o seu prejuízo diminui, certo? Além de deixar de perder pessoas e hora trabalhada e produtividade por acidente, por doença, por afastamento, tá? Então isso são alguns dos benefícios de ter um LTCAT bem feito. Basicamente é isso aí, ó. Então eu vou refazer aquilo que eu fiz lá atrás, ó. Elaboro o LTCAT, isso interfere no meu recolhimento de imposto, interfere no PPP que o cara vai aposentar lá daqui 20 anos. Isso interfere diretamente no meu GRO também, no meu gerenciamento de riscos ocupacionais, no meu sistema de gestão. Por quê? Através de uma avaliação dessa, porque às vezes eu faço um GRO com o olhar muito da NR1, da NR15, da NR16 e esqueço do fator previdenciário. Então, quando eu incorporo isso dentro do meu GRO, eu controlo os agentes de risco, eu posso acabar controlando o agente de risco e descaracterizando uma aposentadoria especial, reduzindo o meu custo com o INSS. Então, de novo, resumindo um desenho para vocês, tá? Aí, GRO, PGR, essas coisas é um assunto para outro curso depois. Beleza, gente? Antes de falar do meu encerramento aqui, alguém tem alguma pergunta? Quem for fazer pergunta, tira o microfone do mudo aí, tá, gente? Sim, eu ainda fico sem entender qual a lógica que as empresas adotam, porém assim. Exatamente, Lucas. O Lucas falou um detalhe aqui. Ô, Lucas, pode falar aí de novo, eu tava com o mudo aqui, desculpa. Ah, tá, sem problema, meu amigo. Boa noite. Eu até coloquei uma dúvida pro pessoal aí no chat aí. É que eu já vi solicitação de pedir para colocar que o funcionário tinha exposição com eletricidade e alta tensão no PPP, colocar uma observação lá. O que você me fala sobre isso? No PPP, até onde eu sei, não tem nada a ver, porque não é... PPP é um documento que deriva do LTCAT, o LTCAT é um documento que fala de aposentadoria especial. E nos anexos lá do decreto 3048 não se fala em aposentadoria especial por eletricidade. Pode ser que exista alguma outra lei que fale disso, né? Que dê o direito de um eletricista se aposentar mais cedo só pelo fato de ser eletricista. Aí normalmente isso vem de legislação federal direta. Não tem que constar em PPP, não. Inclusive... Acredito que às vezes pode ser até o advogado pensando que isso facilitaria para o profissional, né? Exatamente. Então não vejo problema nenhum, né? A empresa contribuir com isso, é a realidade do funcionário muitas vezes, né? Sim. Então, tranquilo, né? Mas, não por é exemplo, obrigatório, mas tranquilo. Mas, por exemplo, isso não vai impactar em nada no Gildrate da empresa, por exemplo. Sim. Certo? Agora, tem um outro detalhe que é o seguinte. Isso tudo vai ser um assunto de um módulo mais pra frente, mas isso tudo impacta lá no E-Social. No E-Social você não tem onde pôr, que o cara é exposto à eletricidade, certo? No E-Social você só vai pôr os agentes de risco que estão no decreto 3048. Sim. Entendeu? Assim, ó, você vai ter que pôr quando for lá no evento 2100, se eu não me engano, determinar
que o profissional vai receber periculosidade, mas isso não é a gente que faz, isso normalmente fica a cargo da contabilidade, do setor de departamento pessoal da contabilidade. A gente tem que ter um laudo de periculosidade falando se aquele eletricista tem direito ou não, porque só o fato de mexer com a elétrica não dá direito, tá? Tem que ter esse laudo vai para a mão da contabilidade, a contabilidade é que envia esse evento para a social. Mas constar isso no PPP, por regra de decreto 3048 principalmente, não tem que constar não. Não, beleza, obrigado, viu? Falou, irmão. Pessoal, faltam 2 minutinhos para nossa hora se encerrar, então eu vou falar do que eu preciso falar para vocês. Quem está lá no nosso grupo já, está acompanhando, eu já estou encaminhando lá para vocês o link do curso completo disso aqui que a gente está fazendo. Eu vou fazer algumas aulas online, gratuitas aqui como essa, com boa parte do conteúdo do curso que passará a ser vendido, tá? Esse curso, para vocês que estão aqui hoje, para vocês que estão lá no grupo, até amanhã o valor dele é de R$ 199. A partir de sábado ele passa a ser R$ 497. Qual que é a diferença? Para que eu vou comprar esse se eu estou tendo o outro gratuito aqui? Lá você vai receber certificado, você vai receber os modelos, os checklists, e nós vamos ter aquele módulo 6, que é o módulo de execução mesmo, de elaborar um LTCAT, preencher um PPP, esse módulo só para quem está lá na nossa plataforma de curso, porque isso eu nem posso fazer isso aqui publicamente, tá? Eu vou só mostrar rapidamente para vocês aqui o layout da plataforma, tá ela aí, já tem alguns cursos iniciados lá, tem esse do LTCAT, tem um que a gente vai ensinar as pessoas a serem instrutoras de curso de segurança do trabalho, e já está começando um só sobre E-Social, tá? Então eu vou deixar o link lá no grupo para vocês, quem quiser aproveitar essa condição especial, tem até amanhã para fazer isso. A partir de sábado, o valor passa a ser de R$ 497. Quem não está lá no grupo, me chama no WhatsApp aí, no Instagram. Tem meu Instagram no rodapé aqui da tela, gabriel.leão.sst. Pode me chamar aí no Instagram que eu mando o link do grupo, tá, gente? Alguém tem alguma consideração final aí? Quem tiver tem 2 minutos. Ô, Gabriel, parabéns aí, cara, pelo conteúdo, né? Nível avançado, né? Isso que você passou aí é para profissional de nível sênior, né, cara? Parabéns, hein? Valeu, Renato. Obrigado pela ajuda aí. Uma observação, o Renato escreveu aqui e tá certo, tá? Como essa legislação vem mudando, se eu não me engano até 94 ou 98, tinha algumas profissões que só pela profissão tinham direito à aposentadoria especial. Por exemplo, dentista. Só de ser dentista até 94 o cara tinha direito de aposentar mais cedo. Hoje isso é por exposição a agente de risco. Então, dependendo do tempo que esse eletricista trabalhou, realmente durante uma parcela desse tempo pode ser que ele tivesse direito à aposentadoria especial só por ser eletricista mesmo, tá? E alguém perguntou aqui sobre LTCAT extemporâneo, é um assunto para um próximo módulo nosso aqui, tá? Tem um módulo do curso que eu vou falar de LTCAT extemporâneo e LTCAT por similaridade, que são duas coisas diferentes. Pessoal, no mais, muito obrigado. Eu vou deixar essa aula disponível no YouTube gratuitamente durante alguns dias e peço para vocês que ainda não está lá no grupo ainda, entre lá no grupo, ele vai ser em breve aberto para que a gente troque mensagens. Até então ele estava fechado para mensagens exclusivas nossas, mas depois eu vou abrir ele para que a gente possa trocar ideia, tirar dúvidas, trocar informações sobre a área de segurança e medicina do trabalho. Beleza, moçada? Semana que vem, se Deus quiser, tem o módulo 2, espero vocês aqui. Um abraço. Ó, o Damião tá aí, ó. Falou, Damião. Tô te devendo uma mentoria sobre LTCAT, viu? Não esqueci, não. Obrigado, pessoal. Lidiane, Lucas, Isadora, Renato, Adriano, Carla, Davi,